Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. É apenas uma breve meditação, trazer você a pensar um pouquinho na sua vida. Palavra do Senhor no Salmo 37, do verso 23 ao 40, e eu trago um tema para essa mensagem: somos livres. Você sabia que você é livre, meu irmão? Sim ou não? Nós somos livres. Então a palavra do Senhor diz no Salmo 37, verso 23 ao 40: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do Senhor. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente a expandir-se com o cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Pai, diante de nós está a tua palavra, e nós nos colocamos à tua disposição nessa noite, Pai, para ouvir única e somente a tua voz. Pai, não damos liberdade a nenhum outro espírito falar aqui, ou sequer se manifestar nesse lugar, porque esse lugar é santo, esse lugar é consagrado ao Senhor, e somente ao Senhor damos total liberdade. Trata conosco, Senhor, e nos abençoe. Ó Deus, ajuda-me, Senhor, para que eu não venha atrapalhar essa ministração, mas que eu possa estar também, ó Deus, sendo abençoado pela tua palavra. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pelos ouvidos que te ouvem. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Amados, eu sei o porquê eu vim para o Senhor. Eu sei o porquê. E se nós fizermos uma pesquisa, eu começar aqui pela frente, pelo Júlio, e terminar lá atrás, no Alexandre, cada um vai dizer o porquê veio para Jesus. Todos nós que estamos aqui tivemos uma história e temos uma história. Você tem uma história. Mas, queridos, o que interessa para Deus não é se estamos ou não próximos dele. O que interessa para o Senhor é o porquê nós estamos vindo a ele. O porquê nós o buscamos, porquê nós estamos em sua presença. Ele conhece a intenção do nosso coração. Ele sabe o porquê você está aqui nesta noite. Ele sabe exatamente o que você veio buscar ou o que você veio entregar. Ele sabe porque ele é onisciente. Portanto, irmãos, eu quero lhe fazer uma pergunta. O que te tirou do lugar onde você estava no seu passado? O que tirou você daquele lugar para estar na presença de Deus? Ah, pastor, eu saí por causa do inferno. Eu não queria ir para o inferno. Amém.
Amém? É uma boa desculpa. Eu não queria ir para o inferno, portanto, eu saí de onde estava e vim para Jesus. Outros diriam, eu estava no fundo do poço, aí eu vim para Jesus. Nós temos várias desculpas, ou temos vários motivos do porquê nós estamos na presença do Senhor. Muitos se aproximam de Deus, irmãos, não pelo que Ele é, não por aquilo que Ele representa a nós, não pelo peso da pessoa em que Ele é, mas muitos vêm para o Senhor por aquilo que Ele pode proporcionar, por aquilo que Ele tem. Não, eu vou porque eu preciso de emprego, né? Aí faz do Senhor um mega empresário, que tem uma grande empresa que vai te arrumar um emprego. Não, Senhor, eu vim para o Senhor porque na época eu estava passando muita fome. Aí você faz do Senhor o teu quitandeiro. Eu vim porque eu estava doente. Você faz do Senhor o teu médico. Então, querido, nós temos vários motivos. Por isso que se nós fizermos uma enquete nessa noite, por que você veio? Cada um de nós teremos uma resposta diferente um do outro, ou talvez muito parecido. Quantos estão na presença de Deus, querido, por causa de uma doença, por causa de um vício, por causa de uma tribulação, por causa de um casamento que deu errado? Venha a Deus pela cura, venha a Deus pela libertação. Amados, a graça de Deus é graça em qualquer situação, mas dependendo do porquê estamos diante de Deus, é que vai determinar a nossa permanência. O que vai determinar a sua permanência diante do Senhor é o porquê você veio a Ele. Porque se você veio para o Senhor em busca de um emprego e abriu-se uma porta de emprego, você corre um sério risco de não permanecer na presença do Senhor. Porque a partir do momento que eu já tenho meu emprego, eu já conquistei. Aquilo que eu almejava, eu já tenho. Então, para que mais? Não, pastor, eu vim porque eu precisava casar, eu vim arrumar uma esposa, um esposo. Pronto, você casou, agora saiu. Estão entendendo isso, irmãos? Então é o que determina a sua permanência diante do Senhor, é o porquê. Por que você veio? Cada um de nós temos a resposta nessa noite. Eu gostaria que você, no teu silêncio com Deus, conversasse um pouquinho com Ele no decorrer dessa mensagem, falando para o Senhor do porquê você veio. Por que você está na presença do Senhor? O que te trouxe? Por que você permanece? Por que você entra e sai como se fosse um crente ioiô, salvo perdido, salvo perdido, salvo perdido? Quantos estão entrando na igreja por uma porta, irmãos, e saem por uma outra porta, e a impressão que nós temos é que a porta de saída é muito mais larga do que a porta de entrada? Quantas pessoas eu conheço que já estiveram dentro, pessoas que louvavam, pessoas que pregavam, grandes pregadores do Evangelho, e hoje dão mau testemunho, hoje não são absolutamente nada. Quantas pessoas você conhece? Se você pegar agora uma caneta, você vai enumerar algumas pessoas que você tinha, talvez até como referência na tua vida espiritual, e hoje não significam absolutamente nada. Não estão mais dentro, estão fora, porque a porta de saída, ela parece que é mais larga. Entende, irmãos? Quantos que levaram uma pessoa a Jesus, irmão, e hoje estão dando um péssimo testemunho? Talvez a pessoa que te evangelizou, que eu gostaria de te trazer à memória, essa pessoa que falou do amor de Jesus para você, pessoa que gastou talvez noite de sono, em oração, orando pela tua vida, pregando a palavra para você, e que hoje você vai dizer, pastor, essa pessoa não está mais na presença do Senhor. Eu lhe pergunto, o que você tem feito, meu irmão, minha irmã, em prol dessa alma? O que você tem feito por esse? Ou nós estamos conformados com aqueles que entram e saem? Nós aceitamos isso com muita facilidade, queridos.
Antes os jovens na faculdade, isso é uma estatística, os jovens quando entravam na faculdade, ele tinha até o 5º, 6º período, se ele não fosse um crente firme no Senhor, ele tinha até o 5º, 6º período para sair da presença do Senhor. Hoje essa estatística mudou, hoje esse perigo já vai no primeiro período, já corre-se um grande risco de sair da presença do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, e o número de ateus, irmãos, está aumentando assustadoramente. Assustadoramente. O número de desigrejados, isso está aumentando assustadoramente. Eu não quero levantar aqui nenhuma hipótese e ficar nos porquês, por que isso acontece, porque uma liderança, porque um irmão, não, eu não quero levantar essa pesquisa, pois nós nos entristeceríamos muito com a resposta dos nossos porquês. Mas eu quero te levar a pensar no que você está fazendo com a sua vida. Estamos perdendo a bênção que a gente costuma falar, a bênção do crente firme, do crente permanente. A gente está perdendo essa bênção, irmãos, e ficando no meio do caminho. Gente que começa bem e que vai bem, que caminha bem, e você joga todas as fichas em cima daquela pessoa, acreditando que aquela pessoa vai dar frutos tremendo dentro da obra, frutos tremendo dentro da igreja, e no final você vê que é um desastre, começa e desiste, para no meio do caminho. Você conhece alguém assim? Só pense, não fale nomes, por favor. Por que pessoas estão perdendo a fé, irmãos, e abandonando Deus? Por que pessoas abandonam um Deus que é o único Deus, cuja palavra diz que Ele é o único e não há outro, em cima do céu e embaixo da terra não há outro Deus, não há outro Salvador. A palavra de Deus declara isso. Por que as pessoas abandonam esse Deus que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Por que se abandona com tanta facilidade? Por que essa porta de saída, a impressão que eu tenho, ou eu posso dizer até que é uma verdade absoluta, essa porta de saída, ela é muito mais larga do que a porta de entrada. É isso que nós temos visto. Eu não sei se você concorda comigo. Se você concorda, por gentileza, diga amém. Glória a Deus, alguém concorda. Capítulo 37 de Salmo, eu quero destacar 2 versículos, 23 e 24, para nós pensarmos um pouquinho. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. E se ele cair, a palavra do Senhor diz, não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. Esse versículo, irmãos, ele revela o Deus que nós servimos. Ele fala exatamente da pessoa de Deus, um Deus que não nos trata como marionetes, um Deus que não nos trata sem vontade. Nós temos a nossa vontade. É por isso que eu coloquei o tema, nós somos livres. O Deus que nos dá liberdade. Nós vivemos hoje, querido, o maior paradoxo da história dos homens. Nunca tivemos tanta liberdade no mundo. Eu nunca vi os jovens com tanta liberdade. Como temos liberdade? Nós somos livres para tudo. Nós temos liberdade de falar mal do governo. Eu sou de um tempo que você não tinha liberdade para isso, pastor. Se você falasse mal de um governo, de um presidente, seja lá de quem for, você automaticamente ia ser recriminado, iria ser preso, não tinha liberdade. Até isso nós temos hoje, liberdade de falar mal. Nós nunca tivemos uma geração com tanta liberdade e nunca vi uma geração tão prisioneira. A coisa é um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós temos uma liberdade tremenda, nós somos altamente prisioneiros. Prisioneiros de quê? Nós somos prisioneiros da nossa imagem, por exemplo. Você é prisioneiro da sua imagem. A primeira coisa que nós fazemos é isso, nos incomodamos com a imagem que temos. Nós temos a liberdade de comunicação.
Nós temos a liberdade de ser e temos a liberdade de não ser. Eu sou de uma época, eu não sei quantos aqui lembram disso. Eu sou de uma época que a pessoa, para fumar uma maconha, o que ele tinha que fazer? Ele ia para um canto, escondido, lá atrás da moita, ninguém estava vendo, e tudo escondido, enrolava lá o baseado, ele fumava, e quando via alguém, ele balançava a fumaça para ninguém ver. Era assim, era assim. Ah lá, do meu tempo também, bonitinho. Hoje não, irmãos. Hoje ele senta ali na porta da igreja, ali, senta lá do outro lado, enrola o baseado, passa uma carreira de cocaína, então ele cheira. Estou vivendo assim. É esse mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Eu nunca vi um mundo desse jeito, liberdade de ser, liberdade de não ser. Eu não quero ser mais e vou embora. Eu não quero mais ser crente. Pronto, vira só, vai embora. Simples assim. Somos livres, temos essa liberdade. Liberdade ampla e irrestrita e totalmente escravizado. Olha como uma coisa é um paradoxo. Ao mesmo tempo que você tem essa liberdade, também é prisioneiro. Se eu fizer uma pesquisa, eu vou ver quantas pessoas nós temos aqui prisioneiras. Pessoas que são prisioneiros do trabalho, não fazem outra coisa, trabalho. Não fazem outra coisa, isso é uma prisão. Prisioneiro de um equipamento, de um celular, irmãos. Sou prisioneiro, eu saio de casa, não, eu posso esquecer a minha esposa em casa, mas não posso esquecer meu celular. Deus me livre de esquecer o celular, a casa pode ficar lá, mas o celular não. Por quê? Porque eu sou prisioneiro dele, eu sou escravo dele. Eu estou falando besteira, irmão. Prisioneiro. Prisioneiro da imagem. Se alguém fala alguma coisa errada, se alguém diz, olha, você hoje está feio, ainda mais se fala isso numa mídia social, irmãos, aquilo acabou a vida, eu vou me suicidar. Irmão, você engordou um pouquinho, Deus me livre, pastor. Você falar uma palavra dessa, pastor, você não sai nem vivo daqui hoje, se você disser que a irmã engordou. É, irmão, porque nós somos prisioneiros da imagem, as pessoas estão escravizadas. A visão de liberdade hoje é poder fazer tudo o que se quer fazer. Porém, irmãos, no Evangelho, liberdade é não fazer o que não quero fazer. Você entende isso? Olha a diferença do Evangelho. O Evangelho é assim. O Evangelho, eu sou livre para não fazer aquilo que eu não quero fazer. Qual é o exemplo disso, pastor? Me dá um exemplo aí que eu não entendi nada desse negócio. Eu fui prisioneiro do cigarro durante muito tempo. Aí eu dizia assim, toda virada de ano, não sei quantos foram fumantes aqui. Esse ano eu não fumo mais. Porque eu não queria, mas não conseguia. Alguém era assim também? Levanta sua mão, por favor. Alguém? Alguém era assim? Assim, Alexandre? Isso aí. Eu não quero mais, eu não vou mais fumar, eu não vou mais fazer isso. Olha, eu prometo que na virada do ano eu não vou mais. Aí o ano vira e continua a mesma coisa. O Evangelho é diferente. O Evangelho, eu sou livre para não fazer o que eu não quero fazer. Se eu não quero fazer, eu não vou fazer. Estava dando um exemplo para a irmã, conversando com ela. Falei, irmã, as pessoas falam muito de que o crente é prisioneiro. O crente não pode. Ser crente é não poder. Não pode, não pode, não pode, não pode. Você já foi em reunião de família? E a família falou para você assim, você não pode beber? Você não pode fumar? Você não pode... E não pode? Não pode também? Não, não pode, não pode. Você já foi em reunião de família assim, que as pessoas te metralharam? Ah, você não pode fumar, né? Uma determinada ocasião, trabalhava num salão, na Barra. As pessoas ali, reunidos, colegas de trabalho, fumando. 2, 3 fumando, 2 não fumando, eu era um deles, crente em Cristo. E chega uma hora que você não aguenta. É fumaça em cima de fumaça. Chega uma hora que você diz assim, pelo amor de Deus. Você passa por isso também, né, pastor? Para um pouquinho, irmão, para um pouquinho, porque não dá. Isso já tem uns 10 anos atrás.
Aí eu fiz esse comentário. Falei, irmão, por favor, querido, para um pouquinho, porque eu estou sufocado. Eu não aguento mais, está numa reunião. E você fuma, daqui a pouco eu vou ser internado. Vou ser levado para operar o pulmão. Aí explodiu, porque você quer revoltar um fumante e falar do cigarro dele. Irmão, não tem coisa que revolte mais o fumante. Fala da vida dele, da mãe dele, mas não fala do cigarro. Aí ele se revolta. Vocês crentes são tudo assim mesmo, não pode nada, não pode fumar, não pode beber, e fora as outras coisas que ele falou que não pode, que eu não posso nem falar aqui. E não pode, eu olhei para ele e falei, quem falou para você que eu não posso? Quem falou? Não, eu posso. Não, você não pode. Eu falei, posso. Você está reclamando por eu não fumar? Não, eu posso. Peguei o cigarro, dei uma puxada no cigarro e joguei a fumaça fora. Não se escandaliza não, pelo amor de Deus. Foi só uma lição que eu dei. Puxei, botei no cinzeiro, aí pronto. Aí ele regalou o olho, Julinho. Rapaz, você fumou? Falei, não, eu puxei para você ver que eu posso. Agora só tem um detalhe, a diferença entre eu e você. Esse cigarro está aqui. Eu nunca mais colocarei ele na boca. O prisioneiro sou eu, o que você acha? Tá bom, então pega seu maço de cigarro agora e jogue fora. Deixa eu ver qual dos dois é prisioneiro. Porque é assim, irmãos. Nós somos livres. Irmão, você é livre para dizer não. Está entendendo isso, querido? Você é livre, nós somos livres para dizer não. Nós vivemos em uma geração, irmãos, prisioneiro, escravizado à própria imagem, cativa de si mesmo. Vivemos assim nesses dias, as cadeias estão de portas abertas e muitos estão indo sem perceber. Sem perceber, irmãos. As cadeias estão aí de portas abertas, o vício está aí. O homossexualismo está aí, as portas estão abertas, isso é cadeia. O adultério está aí, é cadeia. As portas estão abertas. E quantas pessoas estão se indo por esse caminho? Pelo caminho do erro, pelo caminho do pecado, irmãos. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância, não vida de prisioneiro. Nós somos livres, você é livre dos mais encadeados dessa geração, irmãos. Nós homens, nós somos a maioria dos prisioneiros. Nós homens, e aqui eu estou diante de homens e mulheres. Você vai num presídio, tem muito mais homem do que mulher. Nós somos prisioneiros. E não só prisioneiros desse cárcere, mas prisioneiros do pecado, irmão. Como é que o pecado, como é que essa cadeia chega nas tuas mãos? Todos os dias, todas as horas, para quebrar a tua liberdade, para tirar a tua liberdade. Se há algo que você tem de precioso nas tuas mãos, que o Deus lhe deu, que o Senhor deu a você, é a liberdade, irmão. É o que Deus conquistou para você na cruz do Calvário. É a liberdade que nós temos através do sangue de Cristo. Nós somos livres, livres para não pecar. Os homens são maioria dentro das cadeias. No vício, os homens são a maioria. Presta bem atenção nisso, meu irmão. Cuidado. Eu sempre que eu ministro a mensagem dessa, eu trago algo à tua memória. Não brinque com Dalila, meu irmão. Você vai perder, tu vai ser prisioneiro de Dalila. Não brinque com ela. Não brinque com o pecado. Você vai perder. Vai perder. Pensa comigo, querido. Olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses 1,13. A palavra do Senhor diz, Ele nos libertou. Da onde que Ele nos libertou? Do império das trevas, aonde nós estávamos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Aquele que tem muita informação, aquele que conhece muitas coisas, aquele que muitas vezes tem muito grau, é graduado de todas as formas e não transforma isso em vida, torna-se um idiota bem informado.
E nós estamos cheios deles aí. Prisioneiro, querido. Prisioneiro só das suas informações. Quantos nós conhecemos assim? Você pode dizer, eu sou livre. Você pode garantir isso, meu irmão, que você é livre. Quantos são diplomados e vivem escravizados pelo pecado? Amado, liberdade é importante. Mas saber viver em liberdade é mais importante ainda. Você pode perder a sua liberdade da noite para o dia, talvez em frações de segundo. Tem uma pessoa da minha família, a nossa família, que eu não vou dizer o nome, que talvez escute essa mensagem posteriormente, não pode dirigir. Não pode dirigir. Querido, mas deixa eu ir daqui ali. Não pode. Não pode, por quê? Calha, pastor, de atropelar alguém em 30 segundos, acabou a liberdade. Você entende? Meu irmão, você pode perder a sua liberdade em 30 segundos. Cuide da sua liberdade. Cuide da sua vida espiritual, principalmente, para não perder a sua liberdade. Não perca Jesus no final da história. Não perca Jesus no final. Eu creio que Ele está voltando. Você crê isso, irmão? Eu creio que Jesus está voltando. O mau uso da liberdade é pior do que cadeia. O mau uso dessa liberdade. Amado, nós vivemos em meio a uma geração que vive uma liberdade transformada em cadeias invisíveis. Uma geração que não sabe lidar com a liberdade. E são estes que entram na igreja e se apostatam e colocam a culpa em Deus. Coloca a culpa em Deus, porque não soube usar a liberdade na qual Deus lhe deu. Deu tudo errado, porque eu não soube ser livre. Eu não soube usar a liberdade. Outra coisa que eu penso, irmãos, com relação à liberdade, nós falamos muito de livre-arbítrio. Você, quando fala de liberdade, as pessoas interpretam o livre-arbítrio de uma maneira, né? Principalmente se você for falar isso para o ímpio, ele vai dizer, eu tenho livre-arbítrio. Aí ele acha que o livre-arbítrio que ele tem é para fazer qualquer bobagem na vida, então ele tem o livre-arbítrio. Eu sou livre. Você já ouviu alguém falar isso para você? Eu tenho livre-arbítrio. Já ouviu falar para você interpretando erradamente? Pois eu digo para você, cristão, você que está em Cristo, nós somos prisioneiros de Cristo. Amém, queridos? Prisioneiros de Cristo. Que liberdade nós temos, irmão? A única liberdade que nós temos é para não pecar, e já é o suficiente. Não, eu sou livre, faço o que quero. Não faz o que quer, porque a sua vida não é sua. Você que entregou a sua vida a Jesus, você que é servo do Deus Altíssimo, a sua vida não lhe pertence mais. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que consultar ao dono da tua vida, ao Senhor do templo, perguntar a Ele como é que Ele quer esse templo aí, de que maneira Ele quer, porque se você é servo de Deus, e você tem plena consciência de que a sua vida é dele, 100% dele, não tem essa liberdade. Essa liberdade nós não temos. Aí eu te dou um exemplo. Falei para minha irmã ali também, a Monique, né? Monique. O Senhor diz para você assim, André, meu servo, vai ali naquele mendigo e abrace ele, prega o evangelho para ele. Vou mudar o André. Aí o Júlio fala assim, não, Senhor, meu terno está limpo. Como é que eu vou abraçar o mendigo todo urinado, todo cheirando mal, o cara nem banho tomou? Você tem liberdade para dizer não a Deus, querido? Que liberdade você teria, Andrezinho? Você está entendendo aonde para a nossa liberdade? A partir do momento que Deus manda, acabou a tua liberdade. Acabou a sua liberdade. Se o Senhor é Senhor da tua vida, ouça a voz de Deus. Ouça o que Deus lhe manda fazer e faça. Porque você é livre para dizer não ao pecado. Nós somos prisioneiros de Cristo.
Estamos ligados nele, ligados na videira verdadeira, irmãos. Esse Salmo 37, verso 23 ao 24, que nós lemos: o Senhor firma os passos dos homens bons, e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Somos nós quem planejamos os nossos passos, querido. Você pode planejar os seus passos. Em Cristo nós somos livres para construir o nosso caminho, porém, precisamos fazer isso com sabedoria e com inteligência. Senão você cai e perde totalmente a sua liberdade. Nós somos livres, livres para não pecar. Deus nos instrui a cuidarmos bem da liberdade que temos, querido. Deus confirma os passos no qual Ele se deleita, pois nós somos livres para trilhar o caminho que quisermos em Cristo. Vou trilhar o caminho no qual Ele determinou para mim. Você trilha o caminho no qual Cristo determinou para você. Essa é a liberdade que nós temos, trilhar esse caminho com liberdade. E eu digo, somos livres em Deus. Você é livre em Deus, querido. Ao mesmo tempo que nós nos tornamos prisioneiros de Cristo, nós somos livres nele. Dá para você entender isso, querido? Olha que coisa, explicar isso é fácil? Sim, é muito fácil. Por ser prisioneiro nele, eu sou livre e não peco. Eu sou livre para não pecar, eu sou livre para não errar, eu sou livre para dizer não. Você tem liberdade para dizer não. Deus confirma os passos no qual Ele se deleita, no qual Ele se alegra. Ele confirma os passos. Somos totalmente responsáveis pelo caminho no qual trilhamos, querido. Não podemos dizer que Deus não existe por causa das nossas escolhas. Você escolhe, as coisas dão errado. O problema não está em Deus. O problema está na liberdade que você usou erradamente. Escolheu ser livre de uma maneira equivocada. Cuidado, amado. Cuidado com os profetas que traçam o seu caminho. Muito cuidado. Vá para a palavra. Olhe para a palavra. Medite na palavra. Busque em Deus. Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me discernimento. Como que a igreja ela pede pouco discernimento, irmãos? Nós pedimos tantas coisas ao Senhor, esquecemos de pedir o principal. O Senhor me dá discernimento, porque é por aí que o diabo entra e faz uma lenha, quando não temos discernimento. Peça a Deus: Senhor, me dê discernimento. Ser livre não é aquele que não pratica o mal, querido, mas sim o que pratica o bem, tendo a oportunidade de praticar o mal. Olha que coisa tremenda. Eu tenho a oportunidade de fazer as coisas erradas, mas eu não faço. Por quê? Porque eu sou livre em Cristo. Você está entendendo isso, irmão? Está confuso para você? Você vai sair daqui dizendo essa noite: Senhor, muito obrigado, porque eu entendi que eu sou livre. Amado, se Adão não tivesse a oportunidade de praticar o mal, ele não seria livre. Ele seria um escravo. O Senhor deu essa liberdade, o Senhor te dá. Olha, o nosso libertador é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele te dá a liberdade de não aceitá-lo como libertador. Olha que coisa tremenda, irmão. É outro paradoxo. Ele é meu libertador e Ele me dá a liberdade de falar: não, não quero não. E você ainda continua respirando. Se cada um no mundo, pastor, que dissesse: eu não quero Ele, eu não aceito, eu rejeito, fosse fulminado, como estaria esse mundo? Mas o Senhor é tremendo. Ele vai nos dando oportunidades. O que Deus nos dá pela graça é a possibilidade de escolher, irmãos. Porém, o que semearmos, nós colheremos. O que você semeia, com a liberdade que você tem, você vai colher. Você vai colher o fruto dessa escolha da sua liberdade. Vamos pensar um pouquinho, irmãos, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que você está fazendo com a liberdade que o Senhor te deu. O Senhor nos liberta e nos traz a lembrança que nós somos a imagem e semelhança dEle. Ele nos libertou para isso, para dizer: olha, você é minha imagem, minha semelhança. Foi para isso que Ele nos libertou. Nós temos a capacidade de raciocínio, irmãos. Somos seres pensantes. Você pensa sim ou não? Pensa, né?
Então, o que tem escravizado os homens não são os desejos carnais, querido, mas sim a ignorância que nos coloca em cadeia e nos traz vergonha. A palavra do Senhor, lá em Oséias 4, 6 e 7, ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído, por quê? Porque lhe falta o quê? Conhecimento, está sendo destruído por ignorância. Porque é ignorante, está sendo destruído. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o caminho, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram e mudaram a sua honra em vergonha. Amados, quantos chegam da igreja hoje pedindo a restauração do casamento, no qual nós somos o culpado disso? Quantos chegam hoje pedindo: Senhor, eu preciso restaurar meu casamento, mas quando ele próprio foi o maior culpado de tudo. O milagre que, se nós tivéssemos amado mais, irmãos, se nós tivéssemos nos dedicado mais, se você tivesse dedicado mais à sua família, cuidado mais da sua esposa, não haveria necessidade de fazer essa oração. Mas nós erramos e seguimos errando. E aí a gente vem para a igreja e faz esse tipo de oração diante do Senhor. Cobramos submissão muitas vezes das mulheres. Os homens então eles cobram submissão, não porque a palavra do Senhor diz: mulher seja submissa. Querido, a gente tem que entender isso. Tem que entender que tipo de submissão é essa. A gente cobra essa submissão e nos esquecemos que na maioria das vezes nós somos o maior causador desta insubmissão. Somos o maior causador disso, por não amar, por não cuidar, como o Senhor nos ordena, cuidar da esposa, amar, assim como Cristo amou a sua igreja, dando-se a si mesmo por ela. Aí nós cobramos algo: olha, você tem que ser submissa a mim. Como ser submissa ao marido que não ama? Como ser submissa a alguém que não se dedica 100% a ela? Como ser submissa? Se nós amarmos, querido, ela será submissa com prazer. Ela dirá: eu sou submissa a ele, com muito prazer, porque ele me ama, ele cuida de mim, ele faz exatamente o que a palavra do Senhor diz: marido, amai a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja, irmãos? Se entregando por ela, derramando seu sangue por ela. Aí nós cobramos uma submissão que não existe. Não há como cobrar algo se nós não dermos nada em troca. Como é que você vai cobrar? Pedimos um milagre da restauração dos filhos, que não precisaríamos pedir se cuidássemos melhor dos nossos filhos. De que maneira, pastor? Usando bem a liberdade que Deus lhe deu de não pecar. Porque nós somos esse espelho. Você é espelho para os seus filhos. Os seus filhos sabem, nossos filhos sabem exatamente o que estamos fazendo com a liberdade que temos. Eles sabem. Não pense você, meu irmão, minha irmã, que por menor que seja o seu filho, por menor que ele seja, a criança então hoje está terrível. A minha esposa essa semana conversou com meu neto: irmãos, eu senti vergonha do meu português. Eu senti vergonha. Uma criança de 4 anos conversando com ela, ele falou o quê? O ato não é o mesmo? Como é que ele falou? A cena. Que nós mudamos o endereço, nós estamos em outra casa. Aí ela conversando com ele de vídeo, ele olha e fala assim para ela: vó, essa cena mudou. 4 anos. Aí a Cátia disse: meu Deus, vou ter que estudar mais para conversar com ele agora. Não pense que seu filho não sabe o que você faz, querido. Eles são mais espertos do que você imagina. Os olhos deles estão atentos. E outra coisa, cuidado quando estiverem dormindo, porque eles enganam, né, pastor? Finge que está dormindo, mas não está. Aí daqui a pouco ele diz: pai, aquilo que você falou, olha, está tudo errado, pai. Você faz tudo o contrário. Irmãos, a gente tem que aprender a usar essa liberdade que Deus nos deu, porque nós somos vigiados 24 horas. Há olhos que te veem, há olhos que nos enxergam. Deus não negocia o seu caráter, irmão. Deus não negocia a sua soberania. Deus não negocia princípios.
Se os nossos caminhos não forem corretos, Ele não pode abençoar a nossa conduta. Deus não abençoa os nossos erros, presta atenção nisso. Deus não abençoa os teus erros. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 2, 11 e 13, fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Ele não negocia isso, querido. Ele não negocia. Ele não muda, nosso Deus é imutável. Se formos infiéis, Ele permanece o quê? Fiel, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel, Ele vai até o final com a palavra dEle. Ele é imutável. Nós temos variações de palavra. Hoje você afirma uma palavra com alguém, amanhã tu não cumpre coisa nenhuma. Deus não é assim. O Senhor firma, o Senhor diz que breve Ele voltará. Ele diz que Jesus vai voltar e Ele vai cumprir essa palavra, porque é a palavra dEle. Jesus vai voltar, irmãos. Você crê que Ele vai voltar? Eu creio, Ele vai voltar, Ele já está às portas. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Sabe como é que eu interpreto esse texto? Nós escolhemos um caminho cujo fim é abismo. E por ser fiel, Ele, Deus, não pode abençoar este ser no qual nos tornamos com mesmas bênçãos que Ele dava ao que nós éramos quando estávamos na sua presença. Vou ler de novo para você gravar no teu coração. Escolhemos um caminho cujo fim é abismo. E por ser fiel, Ele não pode abençoar este ser no qual nos tornamos com as mesmas bênçãos que Ele dava ao que éramos quando estávamos na sua presença. Agora, você já começa a entender porque muitas coisas não dão certo. Você começa a entender como é que lá atrás você dizia assim, Deus me abençoava, eu era uma bênção, a presença do Senhor, eu era uma bênção. Eu pregava, eu ministrava, eu fazia, acontecia, Deus abria a porta, e hoje as coisas parecem que mudaram. Sim, mudaram. Você fez mau uso da sua liberdade. E Deus não abençoa esse ser que você se transformou. Deus não abençoa esse ser. Quando prometeu te abençoar grandemente, você era isso, querido, no qual você se transformou? Pense nisso. Quando Deus te prometeu algo, quando Ele prometeu a você, seja lá um ministério, seja o que for, pense comigo nisso. Você era isso no qual você se transformou? Porque certamente você já foi bem melhor. Nós já fomos bem melhores. Amado, eu me lembro de uma época em que eu comecei na igreja, eu era criança, eu ia com a minha avó. Irmãos, a igreja não tinha nada disso aqui. Nada. Eu vou refrescar a memória de alguns irmãos da antiga. É bom falar antiga. Eu era de uma igreja da tenda. Sabe o que é tenda, irmãos? Igual um circo. Quantos aqui pegaram isso? Você chegou a pegar isso? Alguém aqui não, né? Só eu mesmo que sou jurássica? Tá bom. A igreja era uma tenda. Os bancos de madeira não tinha como encostar no banco, pastor. Não tinha as costas do banco. O chão era de terra batida. Tinha um megafone enorme lá em cima da tenda. Tinham 4 megafones, um virado para lá, para cá, 4 megafones. Irmãos, Deus agia naquele lugar de uma maneira poderosa. Sabe quais eram os louvores que nós cantávamos? Não era louvor de teclado. Não tinha teclado. Era o pastor com pandeirinho. Tua alma está ferida, magoado o coração. A tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus nos fala assim. Ó cansados e oprimidos, vinde a mim. O céu se abria. O céu abria. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei. Se descanso, vossas almas gozarão.
Lembrai que Deus é amor, Jesus nos fala assim. Ó cansados e oprimidos, vinde a mim. A lágrima descia. Descia a lágrima. A lágrima descia, irmãos. Você entende, querido? Nós já fomos bem melhores. Oh, tempo bom. Ah, mas a igreja era fria. Aí eu pergunto sempre para os irmãos que falam isso: o que você entende por frio ou quente? Eu não consigo entender isso. Deus é único. Ele é único, irmãos. Ah, mas a igreja é do sapatinho de fogo. Ele é único. Ah, mas a igreja, ele é único. Ele é único, Deus é único, não há outro Deus. Só há um que abençoa, querido. Só há um Deus. Sabe o que aconteceu com Adão? Deus procurou Adão. Deus procurou aquele homem que ele havia criado. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis, eu já estou partindo para o final. Capítulo 2, verso 15 ao 19. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou aonde? No jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Nas entrelinhas, Adão, você é livre, cultive, Adão. Guarda tudo isso aí, isso é teu, meu filho. Criei isso tudo para você, e o Senhor, Deus, lhe deu esta ordem: da árvore de todo jardim comerás livremente. Olha a liberdade, Adão, você é livre. Só tem uma condição, Adão: daquela árvorezinha ali, não come não, meu filho, porque o dia que dela comer, certamente morrerás. Se você comer daquela árvore, Adão, você vai morrer. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe o quê? Far-lhe uma auxiliadora, que lhe será idônea. Aí vai lá e opera Adão, tira a costela de Adão e cria uma maravilha, irmãos. Imagina essa mulher criada pelas mãos de Deus. Imagina, Deus deu tudo para Adão. Toma, Adão, isso tudo é seu, meu filho. Viva agora essa liberdade que eu lhe dei. Adão, não se esqueça da árvorezinha. Mas parece que os nossos olhos só estão focados na árvorezinha, que não pode. Parece, querido, que nós confundimos uma árvorezinha. Ela é menor do que o céu que Deus lhe deu. Essa árvorezinha é pequena demais, irmãos. Esse pecado é pequeno demais diante da grandeza que Deus proporciona para você. Tudo que Deus tem reservado para você, amada igreja, é muito maior do que o pecado. Mas os nossos olhos estão sempre focados na árvorezinha que não pode comer. Nossos olhos são levados ao pecado. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais. Olha que coisa tremenda, irmão. Em todas as aves do céu trouxe-o ao homem para ver como esse lhe chamaria o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles. Você consegue ver um cachorro ser chamado de avestruz, irmão? Cachorro é cachorro, o cara é tão inteligente. Olha para o cachorro e diga que você é um cachorro, não tem outra coisa. Olha para um cavalo, é cavalo. Olha para sei lá, qualquer animal você olha, é aquilo mesmo. Adão, deu nome a Adão. Olha a liberdade que esse homem tinha, queridos. Tudo Deus proporcionou a Adão. Aí eu caio no capítulo 3, versos 6 ao 10. Vendo a mulher que a árvore, olha aí, a árvorezinha que Deus falou, não coma daquela árvore. Viu que a árvore era boa. Era boa, a árvore é boa. O que ela fez? Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmão, além de tudo, ficou pancado da ideia. O cara ficou maluco, pastor. Como é que você vai se esconder de Deus atrás de uma árvore, querido? Como se esconder de Deus atrás do arbusto? Deus sabe, foi Deus que criou aquilo tudo. Os olhos de Deus estão em toda parte. O que diz mais a palavra do Senhor? Ele chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou:
Qual é a pergunta que ele fez, querido? Onde o quê? É essa pergunta que Deus faz a você nessa noite. Aonde está você? Aonde estás? Aí ele dá uma resposta: ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. Querido, as promessas de Deus era para o Adão que ele criou. Era para aquele Adão. Aquele Adão que ele criou, que ele formou. A promessa do Senhor não era para aquilo que ele se transformou, mas sim naquilo que ele formou. A promessa do Senhor na tua vida é para aquele ser que foi formado quando você se rendeu a Cristo, não para isso que você se transformou. Não é esse homem que Deus tem promessa. Deus não tem promessa para o homem do pecado, querido. Deus tem promessa para aquele homem no qual ele diz assim: você é a menina dos meus olhos, eu me comprazo em ti, tenho prazer em você, eu me orgulho de você, meu filho. É para esse ser que o Senhor tem promessa, não para aquilo que a pessoa se transforma. Aí depois cobra de Deus: ai, Senhor, eu não tenho sido mais abençoado por ti. Aí o Senhor diz: eu não tenho compromisso com você, nisso que você se transformou. O meu compromisso é com filhos. Filhos. Aí a pessoa pega a liberdade que tem e joga fora. Foi o que Adão fez. Onde estás, Adão? Você não acha que Deus sabia onde Adão estava? Ele é onisciente, meu irmão. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas. Mas eu te pergunto, qual era o Adão que ele estava procurando? Qual era o Adão? Era aquilo ali que ele havia se transformado? Não. Não era aquele Adão. Aonde está o Adão que eu formei? Aonde está o Adão que eu tenho intimidade? Aonde está esse Adão? Aonde está você que Deus tinha intimidade com você pelas madrugadas? Aonde está esse ser que você fez com a sua liberdade? Te colocou prisioneiro. E essa noite, querido, o Senhor, eu creio, Ele quer libertar. Eu creio que Deus quer a tua libertação. Deus te quer livre, meu irmão. Você que está me ouvindo pela internet, Deus te quer livre. Livre. É isso que Deus quer de nós, livre. Há promessas de Deus para aqueles que andam na presença do Senhor, que creem. Crê no Senhor. O interessante de ser crente, irmão, é que o crente, ele crê sem ver o produto. Ele não vê o produto. Você viu os cravos do Senhor na mão? Eu não vi. Você viu? Eu não vi, mas eu creio. A gente crê sem ver o produto. Você viu o sangue ser derramado? Alguém aqui viu o sangue? Eu não vi, mas eu creio. É que nem o outro. Eu compro essa ideia. Estou comprando essa ideia. Ah, mas eu não quero saber como é, meu querido. É Cristo. Comprei essa ideia. E dele eu não largo mais. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos colocar de pé. Está diante de nós a vida e a morte. Sempre esteve na palavra do Senhor, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Sempre esteve na Bíblia, desde o princípio. Está diante de você, querido, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Nós vivemos em meio a uma geração que não ouve mais o que se prega, querido. Nós vivemos em meio a uma geração que, infelizmente, nós estamos vendo muito oba-oba. É muito oba-oba. É muita pirotecnia, muito show, e não se liga no que está sendo pregado. Não se ligam mais na palavra. Uma geração que não tem mais ouvidos para ouvir. Por isso eu sempre oro pedindo: Senhor, me dê um par de ouvidos que ouça a tua voz. Um par de ouvidos só, que ouça a sua voz. Se você não quer ir com o Senhor, querido, Ele respeita a sua decisão. Mas não exija que Ele vá com você se você não o quis nessa tua caminhada.
Não exija isso do Senhor. Quero encerrar deixando para você Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Foi para a liberdade que o Senhor te libertou. Eu não sei, querido, como é que está a sua vida espiritual. A gente às vezes traz uma mensagem dessa, faz um apelo, a pessoa não vou lá na frente, Deus me livre. Vou lá na frente, vou pensar de mim, que eu sou prisioneiro do pecado. Amado, é você com Deus. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu não sei como está o seu coração. Não sei qual é a vida que você leva. Mas eu sei que o Senhor te trouxe aqui para te libertar. Se alguém que queira vir aqui, pastor, eu quero ir lá na frente, quero orar aqui, ó. Eu quero orar aqui no altar. Eu quero te convidar, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Pastor, eu preciso, tem algo que me prende ainda. Eu sou prisioneiro de algo. Sou prisioneiro da mentira, pastor. Pastor, eu sou prisioneiro da fofoca. Eu sou prisioneiro. Eu sou prisioneiro de um vício. Ninguém sabe, mas eu tenho. Eu preciso ser liberto. Você precisa de libertação? Alguém precisa de libertação? Estão todos livres? Se você está livre, eu vou orar a Deus para você não perder essa liberdade, não brincar com a liberdade que Deus lhe deu, a liberdade de não pecar. Quero convidar todos a botar a mão no seu coração, apenas com um ponto de contato. Bota a mão no seu coração, vamos orar. Vamos orar, querido. Pai, diante de Ti, Senhor, nós colocamos a nossa vida, colocamos a liberdade que temos, no qual foi conquistado na cruz do Calvário. Mas, Pai, eu lhe peço, nos fortaleça, Pai. Dê forças aos teus filhos, à tua filha, para que não venham, ó Deus, a perder essa liberdade na qual o Senhor nos concedeu. Foi conquista, Senhor, eu creio, e isso foi conquista na cruz do Calvário. O Senhor conquistou isso para nós. É para te adorar que nós fomos libertos, Pai, para louvor do teu nome, para te honrar, para te bendizer. Eu quero ser livre, Senhor, livre para te adorar. Queremos ser livres, ó Deus, para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, teu servo, tua serva, aqueles que vão ouvir e que estão ouvindo essa palavra, Deus. Que o Senhor liberte nesta noite, Senhor, aqueles que estão encarcerados por um vício. Liberta, Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Tu podes tratar com essa pessoa de uma maneira especial, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua presença. Nós te louvamos, glorificamos o Teu nome por tudo que Tu és. Em nome de Jesus. Amém e amém.